Então aqui a gente tem a nossa requisição, mas isso aqui não é o suficiente. A gente precisa fazer o handle dos casos de erro. E fazer tudo aqui dentro ficaria muito verboso. A gente ia ter muito código, muita coisa, muita lógica para colocar aqui. E a gente quer que fique o mais sucinto possível dentro do nosso view model, porque cada, cada view nossa, cada tela nossa pode precisar de um view model. Pelo menos cada fragment, o plano para esse aplicativo é que cada fragment tenha o seu próprio view model. Então a gente vai remover esse handle de erro de, dessa classe e vamos colocar numa classe padrão, porque aí quando a gente fizer a chamada, a gente vai usar a coroutine, a gente vai ser algo mais ou menos assim, dmdb API.get trending com o que precisa aqui a gente vai botar o idioma, a página, e aí a gente não vai chamar o enqueue, seria direto uma resposta, isso aqui já me traria o objeto que eu espero, bota aqui response igual, e aqui já vai me trazer a resposta, no caso aqui está me trazendo um call, mas a gente não vai trazer um call, a gente vai trazer o move response DTO ou o erro direto nesse objeto resposta, e depois a gente vai fazer só um N aqui, que é um switch do Kotlin, e a gente vai só colocar o response aqui dentro, e na verdade não vai nem me trazer um call com um move response parametrizado, né? Porque isso daqui é um parâmetro. Não vai nem trazer isso, vai me trazer uma classe específica que eu quero, que seria a gente vai dar um nome para ela, mas poderia ser chamada de resource, poderia ser chamada de network response. E aqui eu teria os casos, por exemplo, que eu estou checando o response, então eu checaria aqui o caso de sucesso, opa, sai um Y aqui, para o caso de sucesso eu coloco essa seta, e aqui insiro algum código aqui, né? Faz alguma coisa. E o caso de sucesso, caso de loading, por exemplo. E aí funciona da mesma forma. O caso de erro. Ou até diferentes casos de erro, né? Erro API, embaixo um erro, algum outro tipo de erro, um unknown. Error. Então, a nossa intenção é fazer isso, é fazer dessa forma aqui, e faltou até um N aqui, mas não é isso que importa agora. A nossa intenção é fazer dessa forma, e assim a gente passa para a nossa view o estado do retorno da requisição, e aí você controla melhor os estados da sua view. Sua view pode trazer com sucesso, vai carregar tudo que precisa, pode mostrar o loading, caso seja retornado aqui enquanto ele está carregando, e pode ter o retorno de um erro, de uma tela de erro, e aí pode variar a mensagem, ou até mesmo um ícone, ou a tela que você quer apresentar, dependendo do tipo de erro. Então é assim que a gente quer organizar o nosso código. Então vou apagar isso daqui e vamos fazer então essa estrutura da nossa requisição. Eu vou mostrar aqui como que isso vai acontecer. Primeiro a gente vem aqui no nosso módulo de network,
que já está sendo criado, gerado aqui pelo Dagger. A gente vem no Network Module. Vamos ter aqui a criação do nosso retrofit. Aqui eu tenho um Edge Converter Factory, mas eu vou adicionar aqui um Edge Call Adapter Factory, e a gente vai fazer isso por Call Adapter. No caso, eu vou chamar aqui de Network Adapter Factory. Só que eu ainda não criei essa classe, é o que a gente vai criar. Então, toda vez que fizer uma requisição, ele vai passar por aqui e vai ver se esse Network Adapter Factory pode criar o nosso adapter para fazer aquele handle, lidar com aqueles erros, com os casos de erro que a gente vai inserir. Então, vamos começar. Primeiro eu vou mostrar aqui como vai ficar a estrutura, como vai ficar a sequência. Quando ele bate aqui no Edge Call Adapter Factory, quando ele, na verdade eu estou adicionando, né? Mas quando ele faz uma requisição e ele vai checar se esse factory vai ser útil, vai ser utilizado para essa requisição, ele vai fazer isso aqui, é o Network Response Adapter Factory, que vai retornar um Network Response Adapter, que vai retornar um call, que vai retornar um Network Response, e esse Network Response ele vem com os dois possíveis casos de resposta, que é a resposta com o nosso objeto, com os nossos dados, ou então a resposta de erro. Vamos começar criando o nosso Network Response. Então, já vou copiar esse nome aqui. Vamos criar o nosso Network Response. Botão direito em cima do Network, New Kotlin Class, Ctrl V, Network Response. O Network Response ele vai ser uma Sealed Class. Ele vai ser uma Sealed Class. O que é uma Sealed Class? Uma Sealed Class é um enum turbinado, é um enum onde a gente pode colocar, onde a gente pode inserir implementações. Para quem não sabe o que é um enum seria, no caso, vamos fazer aqui um enum class, vamos até vou botar um nome diferente. Vamos criar um enum class, itens, vamos dizer. Itens ele serve para enumerar as coisas. Você não precisa nem dizer qual é o tipo do que você está enumerando aqui. Então vamos dizer que item 1 colocar um item 2 e item 3. Então a minha enum class, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Safe delete. Que eu não alterei aqui o número, mas então eu tenho aqui o meu enum de itens e de repente em alguma classe eu vou precisar receber essa classificação, se ele é item 1, se ele é item 2, se ele é item 3. Então, vou colocar uma classe que recebe esse enum, uma classe que recebe esse enum, e aqui ele entra como uma dependência injetada aqui. Vou botar enum type, que recebe o enum. E aí, posso ter uma outra classe, chamar de call enum. Com uma função do something. Aqui. Aí dentro dessa função do something, ele recebe o receive enum. Ele chama, na verdade, o receive enum. E esse receive enum ele recebe um items. Né? Ele está criando um receive enum e vai passar como parâmetro o item 2. Vamos dizer. Então vamos
fazer o import aqui. Vamos inserir o S aqui. E é isso, é para poder classificar, para você poder dizer, servindo como um campo, como um identificador daquele objeto ali. Então, no caso, esse receive num poderia ser um objeto qualquer e ele é do tipo item 2. É uma forma de classificar as coisas e setar estados para elas. Poderia ser um status success, loading e erro, por exemplo. E o Silage Class ele é um enum onde você pode inserir não só o tipo, não só numerar, mas você vai poder também inserir implementações, porque ele vai ter classes como seus tipos. Então vamos começar a criar a nossa Silage Class aqui. Silage Class Network Response. A nossa Silage Class vai receber dois parâmetros. Vamos colocar aqui out t n, os parâmetros genéricos aqui. Throughout n. E aqui dentro é que a gente vai dizer, vai enumerar os tipos de resposta que a gente pode ter. Então, vamos dizer aqui, ó, vamos colocar data class. Caso de success, vai receber o T, parametrizado o T. E esse data class, colocando data class porque eu não vou precisar de um corpo. Nesse caso, ele vai receber o body, o corpo do JSON, da nossa resposta, direto aqui no construtor. Ele é do tipo T, porque o T é o tipo de entrada de sucesso aqui. E ele tem que todos as minhas possibilidades dentro da Silage Class tem que estender a classe Pi aqui, que é a Network Response. Então, Network Response. Como parâmetro vem aqui o tipo T. E no caso de sucesso, ele me retorna um nothing. E entra aqui. Isso. Vou fechar a panela aqui. E agora vamos copiar, porque a gente vai ter mais. Nós vamos ter mais alguns casos aqui vamos ter 3 casos de erro. Então, eu vou copiar essa linha aqui, duplicar ela, Ctrl D, Ctrl D, porque eu estou no Windows, mais um Ctrl D, deu 4. Colocar um espaçamento entre eles. E aqui, vamos colocar um network erro. Network erro. Vai me retornar um erro. Tá? Ele vai receber como parâmetro um erro. E vai ser uma exceção. Um IO exception. Um dos casos vai ser o API erro. Vamos chamar de API erro de API. Aqui ele vai receber o U, que é o tipo do erro. N mesmo. Aqui no body não vai ser T, vai ser U. O código do erro, vamos passar também. Como int. Aqui vai ser
contrário, ele vai ter nothing no primeiro parâmetro. No segundo é o U. Fechou a nossa API erro. Vamos para o próximo. Vamos inserir um caso de network erro. Ele não vai ter esse tipo de parâmetro aqui. Ele só vai ter parâmetro aqui no construtor. Vai ser um val. Vamos passar uma exceção aqui para ele. Vamos passar um IO exception. Isso é erro de... Esse é o caso de erro de conexão, que vai disparar um IO exception. E aqui ele vai, como ele não tem parâmetro algum, referenciado por aqui, vai ser nothing. Aqui eu escrevi errado. Val. E o último erro, vamos inserir um unknown erro. Também não recebe parâmetro por aqui. Não tem essa referência fraca aqui. Error. Vai ser uma exceção qualquer. Ele vai disparar uma exceção qualquer, vai disparar colocar um trouble aqui para ele. Pode inclusive vir a ser nulo. E aqui também vai ser nada e nada. Então tá pronta a nossa classe do Network Response. Onde que a gente vai chamar isso aqui? A gente vai chamar o Network Response aqui na nossa resposta de requisição. Vamos colocar aqui Network Response. Um é do Response DTO e para o caso de erro, um erro. E o nosso erro e esse erro aqui então vamos colocar aqui então vamos substituir esse call pelo Network Response e ele pode retornar tanto a resposta correta, move response DTO, quanto um erro. Só que a gente não quer, eu não quero o erro do Kotlin ou o erro do Java. Eu prefiro vamos criar uma classe de erro aqui, uma classe pequenininha de erro. Vamos inserir aqui seria aqui mesmo, na pasta de network, new, Kotlin file, error. Acho que para diferenciar é interessante a gente colocar um nome um pouquinho diferente. Vamos colocar error response. Error response. Vamos criar um data class error response que vai receber o código do erro. Vai ser um int que por padrão vai ser 0. Quando a gente coloca um igual aqui, a gente está dizendo que é o padrão, tá? Então, se a gente não passar nada, ele vem 0. E aqui a gente coloca um message, uma mensagem, uma string com padrão de vazia. Então, a gente coloca aqui
error default, alguma coisa do tipo, só para a gente lembrar. Então, vai ser esse erro que eu vou trazer aqui, esse tipo de erro, é o erro response, beleza? Então, a gente já alterou aqui, só que para funcionar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente vai construir, eu preciso que isso aqui seja um suspend fan, porque a gente vai usar o coroutine e o suspend fan é do coroutine e ele vai fazer com que essa resposta, na verdade, seja uma resposta encapsulada numa call. A gente acabou de deletar o call, mas a gente não precisa, por causa da lógica de dentro do nosso adapter factory e o adapter e tudo que a gente vai fazer, a gente não precisa de colocar o call aqui. A gente vamos ver isso já já. Então vamos deletar esse import do call, que a gente não precisa dele, e vamos criar o nosso network response adapter factory. Copiar esse código, esse nome, venho aqui no meu network, botão direito, new, Kotlin, Ctrl V. Lembrando que a gente vai passar por esse processo aqui, não é nada muito complicado, mas é um setup que a gente vai usar para todas as requisições que a gente for fazer. Para esse app que a gente vai fazer, para esse app que a gente vai implementar, a gente não vai precisar mexer nisso aqui de novo. A gente vai vamos fazer uma vez e vamos usar para todas as requisições. Então a gente já tem essa parte aqui, ó. Na verdade, essa parte aqui a gente já tem. Acabamos de criar a nossa sealed class, que pode retornar um response DTO ou um erro. E agora a gente vai para outra ponta criar o Network Response Adapter Factory, que vai retornar um Network Response Adapter e vai retornar uma call, e aí tá terminado o nosso processo. Então vamos criar aqui a nossa classe. Ela vai ser uma classe Network Response Adapter Factory. Ela precisa estender o call adapter factory, call adapter ponto factory, Alt Enter no Windows e Duntage Empty Class. Alt Enter, isso. E agora a gente vai agora a gente coloca cursor em cima desse erro, implement members. Só tem um método que a gente precisa para implementar, que é o get. Tudo que esse método faz é checar se o nosso return type aqui é do tipo network response na nossa sealed class, ver se bate com isso, para ver se ele vai poder processar isso ou não. Se ele não for do tipo da nossa sealed class, ele vai retornar nulo, e aí o retrofit vai saber que não é esse adapter factory que ele vai usar. Então, como é que a gente vai fazer esse check? Vamos checar aqui se o return type ele é uma call, porque como é que é estruturado? Eu falei ali antes, mas aqui acho legal mostrar. Ele vai ser uma call que vai ter parametrizado um tipo que vai ser o nosso network response, e o nosso network response, por sua vez, tem
a resposta positiva, que é o Move Response DTO, ou então o nosso erro, que é o Error Response. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai primeiro checar se é uma call e se essa call tem o Network Response, ok? Primeiro, se ele não for call, a gente retorna nulo e vai checar se tem o Network Response. E esse Network Response vai checar se ele tem algo parametrizado dentro dele. E vamos pegar o nosso... Por fim, a gente pega a nossa resposta e o nosso erro para poder gerar conforme o nosso esquema aqui, para poder gerar o Network Response Adapter. Então, eu vou deixar isso aqui comentado, que talvez seja necessário para explicação depois, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é checar se essa call, se o return type é do tipo call. Então, a gente vai fazer aqui, vamos fazer se o call.class, vamos importar o call do retrofit 2, .java, for diferente do get raw type, vamos pegar o raw type, o tipo tradução literal aí, o tipo cru dele. O que esse if vai fazer é checar se o return type é do tipo call, porque a nossa resposta vem como uma call, né? E se não for, não é esse adapter factory que é para ser usado. Então ele retorna um nulo. Mas aí acabou? Não. Vamos fazer mais umas 3 checagens aqui. Vamos chamar um check. A gente vai ver agora se ele tem parâmetro. Return. Nosso return type is parameterized type. E aqui dentro eu coloco o tipo de exceção que eu quero que ele lance, a mensagem que eu quero que ele lance da exceção, porque se ele não tiver parâmetro algum, se ele não tiver nenhum parâmetro dentro dele, no caso o que está dentro desses dois símbolos aqui, símbolo de menor que e maior que, se não tiver nada, não tiver parâmetro, isso aqui vai lançar uma exceção. E vamos colocar uma mensagem qualquer, return type must be parameterized as o nosso tipo call network response com alguma coisa qualquer aqui dentro. Beleza? Então, tudo que isso faz é só lançar uma exceção se não tiver parâmetro. Se não tiver parâmetro, se não tiver o network response dentro da call. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai pegar o parâmetro para checar novamente o tipo dele, o parâmetro dentro para checar o tipo dele. Vamos criar uma variável aqui, response type equal to get parameter upper bound no index 0, até porque a gente não vai ter outro index, visto que a nossa call ela só tem o network response dentro. Quem tem mais de um parâmetro dentro é o nosso network response, que tem tanto a resposta de positivo quanto o erro. Então aqui a gente
vai pegar o index 0 do return type. Então, agora a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. A checagem if get raw type response type diferente de network response, class.java, ele vai retornar nulo também, porque não está batendo com o tipo, então não seria esse o adapter correto para ser usado. Agora vamos repetir o processo que a gente fez aqui em cima. Vamos checar novamente, vou até copiar esse código daqui, colocar aqui, só que vai ser diferente, né? Vai ser o response type em vez de return type, que agora a gente já pegou o tipo de dentro do nosso response, e vamos checar se esse tipo de dentro, que no caso é o network response, ver se ele tem parâmetro lá dentro, porque ele precisa ter dois. Antes da gente pegar esses dois parâmetros para poder criar o nosso call adapter, lembrando do esquema, para criar o nosso network response adapter, na verdade, vamos precisar dos valores de resposta de sucesso e de resposta de erro. Então vamos checar se o network response tem alguma coisa dentro, tem parâmetro para a gente usar esses parâmetros. Então vamos checar aqui o parâmetro, se é parametrizado. E aqui é a mesma exceção, só que a gente vai checar se tem parâmetro dentro do network, não da call, né? Então a exceção diz que ela deveria ser um network response com algo dentro. E aqui também, se eu for escrever uma palavra em inglês, que está errado, né? Não. Agora a gente já pode pegar os nossos valores, os valores de dentro, os dois parâmetros, porque já passamos pela checagem. Então vamos colocar aqui o success body type. Ele vai ser get parameter upper bound. O index 0, o primeiro. O primeiro do response type. E o outro vai ser o error body. Vamos chamar de error body type. Get parameterizer upper bound index 1 response type index 1 response type do response type. Pegando os dois parâmetros, vamos criar aqui um error body converter, faltou o O e o R aqui. Equal to retrofit, a instância passada como parâmetro aqui, ó. A gente vai usar ele. Ponto next response body converter, recebendo dois tipos, tendo o success body type e error body type como parâmetros ali. E aqui a gente vai retornar uma classe que a gente ainda não criou, que vai ser o network response adapter, que recebe também dois tipos. E como parâmetro recebem
o success body type e error não vai ser o error body type aqui. Vamos corrigir alguns erros. Aqui é o error body converter. E aqui no error body converter não são esses parâmetros. O error body type até passa aqui, é passado aqui também formado, mas aqui ele entra o annotations. E aqui o primeiro parâmetro ele é o skip past, que vai ser nulo. E aqui também não são dois. É apenas um tipo que é passado aqui. Ele está reclamando de alguma coisa aqui. Não é essa função. É next response body converter. Não é do request, é do response. E aqui eu passo. E aqui deleta esse pedacinho. Perfeito. Agora vamos criar o nosso Network Response Adapter. Tá faltando um A maiúsculo aqui. Agora sim. Vamos criá-lo aqui dentro da nossa pasta de Network. Então, direito, new, Kotlin, colo o nome. Ele vai ser uma classe. Class Network Response Adapter. Ele recebe dois tipos. Um S de sucesso. N e E de erro. N também. Com alguns parâmetros para serem usados. Aqui é private val. Vamos chamar de success type. Outro private val error body converter. Vai receber um converter. Onde vai ser passado como parâmetro o response body do OK HTTP e o erro. Vamos importar o nosso type. Ele vai ser do Java Lang Reflect. Esse tipo de... Os imports são importantes, tá? Consertar esse erro de digitação aqui. Mas os imports eles são importantes porque às vezes o código não funciona só porque você importou uma variável de um pacote errado, tá? Então eles têm de call adapter. Primeiro o tipo de sucesso e o segundo é a call do retrofit. Do retrofit 2. Aqui network response. E dentro os dois tipos, tipo de erro e de sucesso, na ordem sucesso e erro. Vamos fechar. Criamos a classe. Aqui vamos fazer a implementação. Alt Enter no Windows. Implement members. São só duas funções. E o que essa classe faz? Ele só especifica o tipo de resposta e o tipo
que vem dentro do call, da call. Toda suspend function vai chamar o call do retrofit. Então, o nosso objeto vem como eu expliquei aqui, dentro de uma call. Isso aqui a gente já pode apagar. Podemos ver aqui embaixo que não tem erro mais, está ok. Aqui a gente pode importar ele na nossa instância do retrofit. Então, add call adapter factory vai receber um network response adapter factory. Network response adapter factory me retorna um network response adapter. E esse network response adapter, como no nosso esqueminha aqui, ele retorna uma call. Então, é isso que a gente está fazendo, especificando o tipo de retorno para essa call. Então, no primeiro aqui, o adapt, a gente vai deletar essa linha e vamos especificar o retorno. Ele vai ser um retorno do tipo network response call, que ainda não criamos.